O mais forte decide o que é certo, e com essa crença, os demônios se enfrentaram numa batalha sangrenta. Todos os demônios estavam à beira da extinção, mas aí todos foram forçados a se render a um poder avassalador. E o mundo dos demônios foi unido pela primeira vez na história por um rei demônio, o rei demônio mais forte da história dos demônios, cujo nome era Hiram. 20 anos depois de conquistar todo o mundo dos demônios, Hiram foi confrontado pela autoridade máxima do mundo dos demônios, o Deus Demônio. Uma luz brilhante apareceu na frente do seu trono, e da luz, o Deus Demônio surgiu. O Deus Demônio perguntou a Hiram, num tom furioso, por que ele estava desobedecendo sua ordem divina. A ordem divina do Deus Demônio era que Hiram devia oferecer centenas de vidas dos seus súditos todo dia para o Deus Demônio. Mas, mesmo sendo uma ordem direta do próprio Deus Demônio, Hiram não conseguia aceitar. Hiram respondeu para o Deus Demônio que o mundo dos demônios pertencia a ele. Ele pediu para o Deus voltar para o reino dos deuses. Isso deixou o Deus Demônio tão furioso que ele chamou Hiram de idiota por se opor a um Deus. O corpo espiritual do Deus mudou para carne e osso. Aí, com um sorriso sinistro, o Deus Demônio disse a Hiram que ele não passava de um mero demônio que ousava desafiar um Deus e que devia saber o seu lugar. Hiram rebateu que um mero Deus não devia se meter no mundo deles e que era ele quem devia saber o seu lugar. Depois disso, a batalha entre o rei demônio mais forte da história e o Deus Demônio começou. A magia poderosa do rei demônio e o poder divino do Deus Demônio se chocaram. A luta deles durou 3 dias e 3 noites. Mas no final, Hiram conseguiu destruir o corpo divino do Deus Demônio e o prendeu no chão, imobilizado. Ele pisou no rosto do Deus Demônio e disse que, uma vez que alguém entrava no mundo dele, ficava sujeito às leis naturais daquele mundo. E isso foi o que causou a derrota do Deus Demônio. O Deus Demônio começou a rir e o chamou de idiota. Ele se dirigiu a ele como o rei tolo dos demônios. O Deus Demônio perguntou a Hiram se ele realmente achava que podia derrotar o Deus Demônio que governava todos os demônios. Hiram disse para o Deus Demônio que era ele quem estava no chão. O Deus Demônio rebateu que, enquanto ele fosse um demônio, era natural que não pudesse escapar da palma da mão do Deus Demônio, e que o fato de ter nascido como demônio era a causa da sua derrota. Hiram ficou furioso e perguntou para o Deus Demônio do que ele estava falando. O Deus Demônio disse que ele devia se orgulhar, já que tinha conseguido encurralá-lo apesar de ser só um demônio. Aí, o Deus Demônio sussurrou a palavra morra, e o corpo do rei demônio Hiram começou a se desfazer sozinho. O Deus Demônio se levantou e disse que ficou impressionado que uma criatura viva do mundo dos demônios o obrigou a usar o castigo divino. Hiram perguntou o que ele queria dizer com castigo divino. O Deus Demônio explicou que não era no sentido figurado e que ele tinha poder sobre vida e morte para os demônios sob o seu domínio. O corpo de Hiram se desfez completamente e sumiu no ar. Depois disso, o Deus Demônio também subiu para os céus. Pouco tempo depois, uma menininha demônio andou até as roupas que sobraram de Hiram. Ela as pegou com lágrimas nos olhos. Muitos anos se passaram desde a morte do rei demônio Hiram. Em algum lugar numa ilha remota, que ficava a 1 mês de caminhada do castelo do rei demônio, havia uma pedra branca num quarto escuro como breu. A pedra era no formato de um dodecaedro, e nas suas faces tinham caracteres antigos gravados. A pedra branca começou a brilhar fraquinho, e de repente, ela criou círculos mágicos sozinha. De dentro desses círculos mágicos, nasceu uma criança sozinha, um bebê menino. O bebê disse numa voz de bebê que a reencarnação foi um sucesso. Antes da derrota de Hiram na batalha com o Deus Demônio, ele desenvolveu uma técnica de reencarnação. Ele tinha toda a intenção de vencer, mas o oponente era um deus, então ele considerou a possibilidade remota de perder. As únicas coisas que podiam ser herdadas na reencarnação eram a mente e a alma, e coisas ligadas à mente, tipo o circuito mágico. Isso significava que, depois da reencarnação, o corpo era novinho em folha, assim como o cérebro que controla os pensamentos. Isso podia causar uma confusão extrema até a mente e a alma se fixarem no novo corpo e cérebro. Ele percebe que, se ficar nesse estado de bebê, vai morrer de fome com certeza. Ele usa um feitiço para acelerar o crescimento e de repente vira um menino. Ele sente dores de crescimento intensas, como se todos os ossos do corpo tivessem quebrado. Ele diz que não achava que ia doer tanto. Era um lugar que a versão anterior dele criou especialmente para uma situação específica, e ele mesmo lançou um feitiço de proteção forte para ninguém entrar e preparou equipamentos só para si. Aí ele cria roupas com magia. Ele se pergunta quantos anos se passaram. Ele tinha programado o timer para reencarnar 10 anos depois da morte.
Mas ele fica preocupado que a reencarnação não tenha ativado exatamente 10 anos depois por causa da dificuldade alta do feitiço. Ele verifica quantos anos se passaram. Ele fica chocado ao descobrir que foram 500 anos. Ele percebe que a técnica deu problema porque ele forçou a mudança de raça para humano. Ele ajustou a fórmula da técnica no instante da morte. Depois de aprender sobre o castigo divino do Deus Demônio, que permite matar qualquer demônio num instante, ele entendeu que humanos são considerados a raça mais fraca. Isso porque o desenvolvimento deles é lento e a vida é curta por falta de bênção de Deus. Se um deles tem a bênção de um Deus, aí eles têm mais mana. Quanto mais mana, mais devagar envelhecem e mais longa a vida. Por não terem bênçãos e terem pouca mana, humanos enfraquecem e morrem de velhice antes de ficarem fortes. Mas humanos têm uma coisa: o maior potencial e a taxa de crescimento mais rápida. Por isso, se alguém reencarna como humano com toda a experiência de batalha da vida anterior, humanos viram overpower. Essa foi a razão para ele escolher reencarnar como humano sem hesitar. Hiram diz com um sorriso confiante que não tem prova concreta para a teoria dele. Mas como ele não tem chifres, significa que conseguiu reencarnar como humano. Ele olha para a mão e diz que é assim que se sente ser humano. Ele também diz que não é ruim, mas ainda não está acostumado. Ele quer ver se é mesmo o mais forte. Pode ter passado 500 anos, mas o objetivo dele ainda é o mesmo: matar o Deus Demônio. Ele decide sair do lugar, mas de repente a porta abre sozinha. Ele se pergunta se o selo da porta foi quebrado de fora. Enquanto sai, os olhos dele se encontram com uma linda elfa jovem. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Ai, se madruga! A elfa também fica chocada de encontrar ele num lugar daqueles. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ela avisa que um dragão perigoso mora no topo da montanha e que ficar ali só ia levar à morte. Hiram pergunta quem é a moça. Ele se apresenta como Hiram. A moça diz que o nome dela é Lumiere e que veio matar esse dragão. Aí ela recebe uma notificação do bracelete dela. Ela encosta o bracelete na orelha e ouve o aviso. Aí ela diz pro Hiram que, por causa de um assunto urgente, ela tem que ir para outro lugar antes de matar o dragão e que esperava escoltar ele até a base da montanha, mas não dá mais. Ela pergunta se ele consegue voltar sozinho. Hiram responde que com certeza consegue. Lumiere sai correndo, dizendo para ele tomar cuidado e não se esforçar demais. Ela também diz que se ele quiser, pode ficar ali e ela volta para buscar ele quando terminar a missão, e que ele não deve subir mais a montanha. Hiram responde com um sorriso que vai ficar bem e que ela não precisa se preocupar. Depois que a moça vai embora, Hiram dá um sorrisinho e diz que o dragão deve ser um antigo. Enquanto andava por aí, ele detectou a presença de uma criatura com uma quantidade tremenda de mana e, sem dúvida, era um dragão antigo, a espécie suprema dos dragões, pelo nível alto de mana. Tinha que ser um dos dragões antigos mais fortes que existem. Hiram entra numa caverna grande. Ele diz que é exatamente o que precisa. O corpo novo dele ainda não está acostumado com o mana dele, então o jeito mais rápido de resolver isso é combatendo. Ele vai pro fundo da caverna e lá encontra um dragão enorme. Hiram chama o dragão de dragão antigo, de nome desconhecido. Ele desafia o dragão para uma luta até a morte. O dragão forma uma bola de fogo gigante na hora e atira nele. Mas Hiram cria uma barreira mágica na frente e bloqueia a bola de fogo só com uma mão. O dragão voa em volta cuspindo chamas nele. Mas toda vez Hiram bloqueia o ataque com a barreira mágica. Aí, Hiram pega o dragão pelo dente e o levanta no ar. Depois ele joga o dragão com tanta força no chão que ele não consegue se mexer. Hiram diz que a magia de reforço físico dele ficou bem mais forte e que agora tem certeza que virar humano foi a escolha certa. O dragão antigo range os dentes e de repente pula em cima de Hiram para comer ele. Mas Hiram lança outro feitiço e o dragão é atingido por um raio de cima. Depois disso, o dragão se rende a Hiram e se curva. O dragão diz pro Hiram que perdeu e que ele pode fazer o que quiser com ele. Hiram pede pro dragão se levantar e diz que ficou surpreso que dragões falam a língua humana. O dragão diz que é um dragão inteligente, então consegue. Aí Hiram pergunta se ele é tão jovem porque fala tão mansinho. O dragão concorda e diz que tem uns 6 anos. Hiram diz que ele é novo demais, mas ainda assim incrivelmente forte. O dragão pergunta se Hiram tá atrás do tesouro dele e por que não pega logo. Hiram responde que não tá nem um pouco interessado no tesouro. O dragão pergunta de novo, dizendo que se não é o tesouro, então deve ser o corpo dele. Hiram pensa consigo que o dragão fala com coragem e que gosta de gente com essa personalidade. Ele pergunta o nome do dragão. O dragão se apresenta com orgulho,
dizendo que o nome dele é Dragão da Chama Escaldante Jorm. Hiram diz que ter 2 nomes significa que ele venceu um duelo contra outro ser poderoso com 2 nomes, e que ter 2 nomes tão novo é uma conquista e tanto. Jorm começa a abanar o rabo como um cachorrinho. Ele diz pro Hiram que ele sabe bastante para um humano. Aí Jorm pergunta o nome de Hiram. Hiram responde com uma só palavra. Hiram. É mesmo? Essa palavra basta para fazer Jorm suar frio. Jorm pergunta se ele quer dizer que é o grande rei demônio Hiram, que uma vez matou o deus demônio. Hiram confirma. Jorm pergunta se essa é a forma reencarnada dele, e se ele conseguiu lançar o feitiço de reencarnação antes de morrer na luta com o deus demônio. Ele também diz que seria extremamente difícil, mas que não devia ser tão complicado para o rei demônio. Hiram pergunta como Jorm sabe de tudo isso. Jorm diz que ele foi o primeiro demônio que conseguiu derrubar o deus demônio, e que chamam ele de Grande Rei Demônio, matador do deus demônio. Jorm também diz que por isso o pai dele mandou ele ficar na montanha. Hiram pergunta desde quando o pai dele ordenou isso. Jorm responde que foi uns 500 anos atrás, quando ele ainda estava com o pai. Hiram pergunta se Jorm já encontrou com ele quando ele era o Rei Demônio. Jorm pergunta se Hiram lembra do nome Jormungandr. Hiram de repente lembra desse nome. Jorm diz que Jormungandr não é ninguém menos que o pai dele, e que ele conseguiu encontrar Hiram quando era bem novinho. Hiram lembra que o grande rei dragão demônio, Jormungandr, era o dragão antigo que ele derrotou num teste de força. Ele era o dragão mais forte que Hiram lutou na vida passada, e também era um amigo próximo e conselheiro. Como Jormungandr era um dragão antigo Elder que viveu por dezenas de milhares de anos, ele tinha força e sabedoria, e Hiram pediu para ele ser seu conselheiro. Provavelmente foi Jormungandr que mandou Jorm ficar na montanha e proteger o túmulo dele. Hiram diz pro Jorm que foi o pai dele quem primeiro sugeriu que ele reencarnasse como humano. O pai dele disse pro Hiram que, se ele perdesse pro deus demônio, devia reencarnar como humano. Na época, Hiram achou que o risco era alto demais porque o feitiço de reencarnação é incrivelmente difícil e tem uma chance bem baixa de sucesso. A taxa de sucesso cai ainda mais quando alguém tenta reencarnar em uma raça diferente. E por isso, ele só tinha criado uma técnica que o reencarnaria como demônio. Mas no instante em que foi atingido pelo castigo divino do deus demônio, ele mudou a técnica para reencarnar em algo que não fosse demônio. Foi o conselho adicional de Jormungandr que o fez escolher ser humano para reencarnação. Aí Hiram pergunta pro Jorm por que ele foi chamado de Grande Rei Demônio, matador do deus demônio, já que foi ele quem perdeu pro deus demônio. Jorm concorda e diz que depois da luta, o corpo espiritual do deus demônio ficou perto da morte por causa de usar o castigo divino. Isso desperta o interesse de Hiram, e ele pede pro Jorm contar tudo o que sabe. Jorm explica mais que o castigo divino é um ataque que usa o conceito existencial de um deus e é incrivelmente poderoso, mas o contragolpe é igual de forte. Ele diz que se alguém acerta um objeto físico com um conceito existencial, o conceito em si pode rachar. Hiram entende o que Jorm está dizendo. Ele conclui que o castigo divino do deus demônio não pode ser usado contra humanos. Jorm concorda e diz que, porque as bênçãos dos deuses agem como um canal, o castigo divino não afeta humanos, já que eles não têm bênçãos. Aí Hiram pergunta o que aconteceu com o deus demônio. Jorm responde que o pai dele hipotetizou que o deus demônio está dentro de um casulo em algum lugar que ele criou e que o corpo espiritual dele está tão danificado que ele não consegue voltar para o mundo espiritual. Hiram conclui que isso significa que o deus demônio está se escondendo em algum lugar nesse mundo. Ele agradece Jorm pela informação útil. Aí Hiram nota que Jorm ainda está curvado para ele. Ele pergunta o que Jorm está fazendo. Jorm responde que não sente vergonha em ser derrotado pelo grande rei demônio Hiram, que uma vez desafiou o deus demônio. Jorm pergunta o que Hiram acha dele. Hiram responde que ele é bem forte. Jorm diz que fica honrado em ouvir isso da boca de Hiram, e que se Hiram encontrar o pai dele, Jorm ficaria grato se Hiram contasse que Jorm lutou com bravura. Aí Jorm diz pro Hiram que ele pode matá-lo sem hesitar. Hiram levanta a mão pro Jorm e pede para ele servi-lo e se juntar na conquista dele. Jorm pergunta o que Hiram quer dizer com conquista. Hiram explica que não vai parar só em matar o deus demônio e que vai conquistar o mundo de novo. Jorm pergunta se ele tá falando sério. Hiram responde que nunca mentiria sobre algo assim. Aí Jorm diz que vai dedicar tanto o orgulho dele como o dragão antigo quanto a vida para servir Hiram e que vai acompanhá-lo para sempre.
Depois disso, Jorm se transforma num dragãozinho fofo e pula no ombro de Hiram. Hiram elogia que Jorm é habilidoso. Jorm responde que é porque é um dragão antigo. Aí ele pergunta o que deve fazer. Hiram diz que não tem uma tarefa específica para ele no momento, mas que vão precisar achar a localização do deus demônio antes de começar. Jorm diz que tem uma ideia. Ele sugere usar o tesouro que está protegendo. Hiram pergunta se Jorm tá mesmo ok com isso, já que coletar tesouro é um hobby amado dos dragões. Jorm responde que não tá interessado em coletar tesouro e que acha que todo aquele tesouro pertence ao Hiram mesmo. Hiram diz que lembra de ter contado pro Jormungandr sobre a localização do tesouro dele. Enquanto entram na sala do tesouro, Hiram pergunta se Jorm coletou tudo aquilo. Jorm responde que as coisas que ele coletou ficam do lado do tesouro. Ele voa para os itens dele, que incluem armas de muitos soldados que matou. Hiram olha para tudo e pergunta se Jorm gosta desse tipo de coisa. Ele pensa que parece que dragões também têm gostos diferentes, igual humanos. Ele pergunta se o resto do tesouro pertence ao Jormungandr. Jorm responde que o pai dele deixou lá antes de sumir. E antes de sumir, também disse pro Jorm que se ele vivesse ali por muito tempo, um dia algo interessante ia acontecer, e ele finalmente ia aprender a usar aqueles tesouros. Jorm adiciona que tem certeza que o algo interessante que o pai dele quis dizer era a reencarnação de Hiram e o encontro deles. Hiram pensa consigo que Jormungandr construiu um ninho para proteger o túmulo dele, e quando Jorm cresceu, partiu, deixando o tesouro para trás. Ele ainda fica curioso sobre o que Jorandr tá fazendo agora. Espera encontrar com ele em breve. Aí Jorm traz um pingente. Jorm diz pro Hiram que o pai dele mandou cuidar bem daquele pingente. Assim que Hiram vê o pingente, pede pro Jorm trazer para ele. Ele olha pro pingente e diz que é o par da gargantilha que deu pra filha adotiva dele, Filia. Jorm conta que Jorandr mandou guardar bem porque pertencia ao Hiram. Era algo que Hiram carregava sempre no passado. É uma ferramenta mágica que ele usava para localizar Filia na hora. A cor da luz indica a condição dela. Ela era uma garota demônio com potencial bem alto. A luz azul no pingente ainda tá piscando, o que significa que Filia ainda tá viva. Porém, a parte que indica a localização dela tá borrada. Hiram pergunta se o pai dele contou algo sobre Filia. Jorm nega. Hiram faz uma cara triste e diz que entende. Jorm pergunta o que Hiram quer dizer. Hiram explica que, mesmo não sabendo a localização real de Filia, pelo menos sabe que ela tá viva. Ele diz pro Jorm que vão encontrar Filia enquanto procuram pelo deus demônio. Jorm diz que vai dar o melhor dele. Entre as pilhas de tesouro na coleção de Jorm, tinha uma ferramenta mágica chamada Bolsa Mágica. É tipo o bolso do Doraemon, que guarda um monte de coisas. E não importa quanto enfia lá dentro, nunca fica pesada. Hiram guarda todo o tesouro que Jormungandr deixou na Bolsa Mágica, e os dois partem para procurar o deus demônio. Em algum lugar na montanha, Lumiere tá lutando contra um monstro gigante. Ela tenta matar o monstro, mas nesse momento, a espada dela quebra. Enquanto viajam pela floresta, Jorm diz pro Hiram que, se seguirem a estrada, vão chegar numa cidade onde humanos vivem. Hiram pergunta quem governa aquela região agora. Jorm responde que depois da morte de Hiram, o país se dividiu e caiu em guerra. Nesse momento, os olhos de Hiram caem num orc parado na estrada. Ele diz pro Jorm que parece um Lord Orc, e Jorm diz que nunca ouviu falar de orc ficar parado sem motivo. Hiram sugere sair da estrada, mas nesse instante, ele nota Lumiere ainda lutando contra o orc. Lumiere saca da espada com orgulho, aponta pro orc e declara que é dever dela tirar a vida do orc. Hiram reconhece Lumiere na hora, e quando Jorm pergunta se ele conhece ela, Hiram responde que encontrou com ela uma vez no túmulo dele, onde ela disse que ia voltar para matar Jorm. Jorm comenta que ela parece confiante demais. Enquanto a batalha continua, Lumiere desvia por pouco do golpe do orc, e Jorm diz pro Hiram que Lumiere é uma heroína elfa que ainda tá imatura. Hiram responde que, apesar disso, ela é bem habilidosa com a espada, e que se ela for mesmo uma heroína, não seria estranho ela ter quebrado o selo no túmulo dele, já que ele é o rei demônio. Jorm então diz pro Hiram que eles deviam matá-la enquanto podem, porque ela pode virar um obstáculo quando amadurecer. Nesse momento, a espada de Lumiere quebra, mas ela ainda avança tentando esfaquear o orc com a lâmina quebrada. O orc dá um soco forte nela, mandando ela voando. Hiram explica que heróis não podem usar magia comum e, em vez disso, possuem um feitiço único imensamente poderoso. Mas Lumiere
ainda não sabe da verdadeira natureza dela e não consegue usar. Bem quando o orc vai esmagar ela com o bastão de madeira, Hiram intervém, dizendo pro Jorm que pretende salvar a heroína bebê. Num instante, ele enfia a mão no peito do orc e arranca o coração dele. Depois, Hiram diz pra Lumiere que, se ela não pode usar magia, pelo menos devia usar uma espada de alta qualidade. Lumiere fica chocada de ver ele ali e agradece com um sorriso. Ela elogia a força dele, dizendo que, mesmo sendo humano, deve ter passado por um treinamento incrível. Hiram olha pro lado e diz que é mais ou menos isso. Lumiere chama ele de salvador dela e promete nunca esquecer o que ele fez. Hiram responde que, se ela quiser mostrar gratidão, pode ensinar para ele o conhecimento comum do país, explicando que viveu nas montanhas em total solidão desde que nasceu e que essa é a primeira vez que sai. Lumiere sorri e diz que vai ensinar tudo o que sabe. Nesse exato momento, muitos orcs surgem de repente dos arbustos. Hiram pergunta para Lumiere se ela fez algo para atrair a atenção dos orcs, mas ela responde que não. Ela explica que, enquanto caçava um dragão, recebeu um pedido de ajuda de um mercador. O pedido dizia que um Lord Orc estava bloqueando a estrada, impedindo mercadores de passar e que todos os mercadores próximos estavam preocupados. Hiram diz para Lumiere que, numa situação assim, ela devia ir direto para os mercadores e protegê-los enquanto ele cuida dos orcs. Ele tira uma espada da bolsa mágica e entrega para ela, dizendo que seria difícil proteger os mercadores sem uma. Lumiere hesita, mas Hiram diz para não ser tímida e lembra que ela já viu o quão forte ele é. Então vai ficar bem sozinho. Lumiere se curva para ele e diz que vai deixar o lugar com ele, depois corre para os mercadores. Depois que ela vai embora, Hiram pede desculpa pro Jorm por dar a espada sem permissão. Jorm responde que não se importa, já que já deu todos os tesouros dele pro Hiram. Logo depois, vários orcs atacam Hiram. Ele calmamente conta o número deles, aí levanta a mão e cria 104 balas mágicas, atirando pros orcs. Todo orc some na hora. Jorm vê o poder de Hiram e diz que ele é incrível mesmo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Tem a cama Moreno. Hiram responde que o que usou foi só um feitiço básico. Ele diz pro Jorm que, como os orcs sumiram, deviam ir atrás de Lumiere. Jorm concorda, dizendo que heróis podem ser problemáticos, mas também são fontes valiosas de informação. Enquanto isso, Lumiere consegue derrubar 3 ou 4 orcs enquanto protege os mercadores. De repente, ela é atingida por uma flecha. Quando olha para trás, percebe que quem atirou foi ninguém menos que um mercador. Um dos mercadores zomba dela, dizendo que ela é idiota por não perceber que foi enganada. Os mercadores cercam ela e examinam a espada. Um deles comenta que é uma lâmina fina e que podiam ganhar um bom dinheiro vendendo. Outro concorda e sugere deixar Lumiere ali para os orcs comerem. Alguém mais adiciona que seria desperdício deixar para os orcs logo de cara e que deviam se divertir primeiro. Canalhas! Canalhas 1000 vezes! Lumiere pergunta por que eles estão fazendo isso. Um mercador tira uma faca, encosta na bochecha dela e diz que é pelo dinheiro, e que não tem sensação melhor que ver a expressão de desespero de gente como ela, que nunca conheceu dificuldade. De repente, todos ouvem a voz de Hiram dizendo para deixarem Lumiere em paz. Ele sai da floresta com confiança, com Jorm no ombro. Os mercadores perguntam quem ele é, e Hiram responde que é só um humano normal passando. O líder dos mercadores diz que Hiram pode parecer fraco, mas como é jovem, venderia por um bom preço no mercado. Ele manda os outros capturarem Hiram e transformarem em escravo. Em resposta, Hiram dá um soco na cara do líder, mandando ele voando. Os mercadores restantes atacam juntos, mas Hiram fica totalmente tranquilo. Depois de um tempo, Lumiere abre os olhos e encontra Hiram sentado na frente dela, perguntando se tá tudo bem. Ele tranquiliza que tá tudo ok. Lumiere agradece de novo, e Hiram gentilmente dá um tapinha na cabeça dela antes de curar ela na hora. Lumiere diz que se sente bem melhor, mas aí desmaia no lugar. Hiram olha para a mão dele e comenta que os feitiços de cura e resistência foram fortes demais, fazendo ela perder a consciência. Jorm diz para ele que, enquanto demônio, ele não era bom em magia de cura, mas agora, como humano, a cura dele virou bem poderosa. Hiram diz que precisa tomar mais cuidado. Ele se levanta e diz que devia limpar essa bagunça antes de ir para a cidade. Enquanto anda pro líder dos mercadores, o cara diz que Hiram é humano e não devia proteger uma elfa, alegando que eles estão do mesmo lado. Hiram calmamente responde que foi o mercador mesmo quem disse que ia escravizar Hiram e vender ele. Hiram abre a bolsa do mercador,
e encontra uma ferramenta mágica usada para atrair orcs. Ele também nota que o líder dos mercadores está usando uma ferramenta mágica feita para repelir monstros. Vendo isso, Hiram entende na hora o que significa. Ele percebe que o ataque dos orcs era uma armadilha para matar Lumiere, e que aquelas pessoas não eram mercadores de verdade, mas impostores fingindo ser. Ele já achava estranho um Lord Orc parado no meio da estrada só para um bando de orcs atacar de repente depois. Hiram também nota que a ferramenta usada para atrair os orcs é bem poderosa e claramente não é algo que um grupo de bandidos comuns conseguiria. Disso, ele conclui que os orcs estavam sendo controlados por uma grande quantidade de mana e que quem estava controlando era o verdadeiro mandante tentando matar Lumiere. Agarrando o mercador pela bochecha, Hiram exige saber quem mandou eles. Hiram pega o dedo do bandido e quebra. O bandido grita de dor e diz que não sabe de nada. Hiram diz que ele tá mentindo com certeza e pergunta de novo quem mandou. Ele quebra outro dedo e diz que tem certeza que um mago habilidoso tá envolvido. O bandido grita de dor e insiste que não sabe de nada mesmo. Jorm pergunta pro Hiram se ele acha que os bandidos estão falando a verdade. Hiram responde que parece que sim. Ele também diz que deviam ir pra cidade. Aí ele anda até Lumiere e a levanta. Jorm pergunta se não seria melhor deixar ela pra trás. Hiram pergunta pro Jorm se ele sabe o que ele tá segurando na mão. Jorm pergunta se é uma ferramenta mágica para repelir monstros. Hiram concorda e diz que a do lado do bandido é uma para atrair monstros. Se os bandidos sobrevivem ou não agora é questão de pura sorte. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito! É um mito! Enquanto Hiram anda pela floresta, Lumiere recupera a consciência. Ela diz pro Hiram que consegue andar sozinha. Hiram ajuda ela a ficar de pé e pergunta se tá se sentindo melhor. Ela concorda e agradece por emprestar a espada na luta. Hiram diz que ela pode ficar com a espada e o casaco para sempre. Lumiere diz que não pode aceitar itens tão valiosos. Hiram diz que se ela quiser devolver, pode fazer depois de chegarem na cidade. Lumiere concorda e diz que vai fazer isso. Aí ela pergunta sobre os mercadores. Hiram conta que não eram mercadores, mas bandidos, e que deixou eles para trás com orcs por perto. Então talvez sejam comidos. Jorm diz pro Hiram que heróis são bem bondosos mesmo. Hiram diz pra Lumiere que, se ela tá preocupada, depois de chegar na cidade pode juntar gente e voltar pra pegar eles, já que não dá pra carregar 10 pessoas sozinhos. Lumiere concorda e diz que foi ordenada a eliminar o dragão antigo na montanha, mas falhou. Hiram diz que esqueceu disso. Jorm diz pro Hiram que, não importa o quão heroína Lumiere seja, não tem como ela derrotar alguém desse nível. Hiram aí diz pra Lumiere que depois que se encontraram, ele conversou com o dragão e convenceu ele a sair da montanha. Lumiere fica confusa e se pergunta como um dragão ia concordar com isso. Hiram diz que se ela não acredita, pode mandar um time de investigação depois de chegar na cidade. Lumiere diz que não tem motivo para duvidar das palavras dele. Hiram diz que como era uma ordem, ela vai precisar de prova que cumpriu. Lumiere concorda e Hiram diz que seria melhor alguém mais verificar. Ele aí diz que tem muitas perguntas para fazer. Lumiere responde com um sorriso que prometeu ensinar o conhecimento geral do país. Ela diz que o país se chama Reino de OTW. Hiram diz que o nome do reino é igual ao sobrenome dela. Lumiere concorda e diz que é filha do rei e a filha mais velha. Hiram aí entende por que os bandidos armaram uma armadilha para Lumiere. Hiram diz que tem muitas perguntas, mas quer saber sobre o país primeiro. Lumiere explica que o reino de OTW é uma grande potência que uniu o continente 100 anos atrás, e que os elfos governam a hierarquia social, seguidos por homens fera e anões, com humanos no fundo. Ela também diz que elfos oprimem humanos, e que ela faz parte da família real élfica. Ela adiciona que os bandidos odiavam ela, por isso miraram nela. Aí, nervosa, pergunta pro Hiram se ele também odeia ela por ser elfa. Hiram pergunta pra Lumiere se ela acha que suprimir humanos é certo. Lumiere responde que nunca pensaria assim. Hiram olha pra ela e diz que ela não parece confiante nas próprias palavras. Lumiere responde que, como realeza, se sente pessoalmente responsável por não conseguir parar os elfos de fazerem isso, mesmo que tenha pouco que possa fazer. Hiram diz que isso significa que ela não está participando ativamente da opressão aos humanos e está tentando parar. Lumiere concorda. Hiram sorri e diz que, nesse caso, não tem motivo para odiar ela. Ele diz que tem elfos ruins e humanos ruins igual, tipo os bandidos que enfrentaram antes. Lumiere sorri e agradece pelas palavras dele. Enquanto andam pro reino, Hiram pigarreia e pergunta para Lumiere se tem um país governado por um rei demônio.
Lumiere responde que ouviu falar de um continente demônio distante que uma vez foi governado por um rei demônio. Hiram aponta que ela não mencionou demônios ao explicar as classes sociais. Lumiere responde que não tem demônios nesse país e que 200 ou 300 anos atrás teve uma guerra feroz entre elfos e demônios. Ela diz que os demônios eram extremamente fortes e causaram dano massivo para os elfos, mas no final os elfos expulsaram eles do continente. Ela adiciona que os elfos reconquistaram a Terra e chamam isso de Guerra Santa. Aí Lumiere pergunta para o Hiram se ele tem algum lugar para ficar. Hiram responde que não, já que acabou de sair da montanha. Lumiere oferece para ele ficar no lugar dela. Ela diz que pode oferecer 3 refeições, um banho e uma cama quentinha. Hiram responde que parece uma ideia perfeita. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Ele diz que nesse caso vai apresentar ela para o Yorm. Ele pede para o Yorm descer. Yorm pousa no chão parecendo abatido. Lumiere fica animada ao ver Yorm, já que ele parece um dragão bebê, e pergunta para o Hiram se pode acariciar ele. Hiram responde que pode. Todos eles entram no reino. Todos os mercadores ficam felizes de ver a princesa. Eles se juntam ao redor de Lumiere e dizem que ficam contentes que ela voltou. Dizem para ela desistir de matar o dragão antigo, já que é impossível para qualquer um matar um dragão antigo, pois eles são praticamente deuses. Lumiere tenta tranquilizar eles, mas Hiram nota soldados sussurrando entre si. Lumiere diz para a multidão que foi Hiram quem convenceu o dragão antigo a sair da montanha. Todo mundo se junta ao redor de Hiram e agradece ele. Demora 30 minutos para ele escapar da multidão. Yorm diz pro Hiram que Lumiere é bem querida pelos residentes humanos, mas nenhum cavaleiro veio cumprimentar ela. Depois de andar um pouco, eles chegam numa mansão pequena. Hiram pergunta para Lumiere se esse é o lugar dela. Lumiere diz que foi dado para ela quando foi nomeada comandante dos cavaleiros. Todas as empregadas na mansão dão as boas-vindas para Lumiere. Ela diz pro Hiram para ficar à vontade e pensar na mansão como casa dele. Aí diz que o jantar tá pronto e que deviam comer juntos. Jorm pula animado na mesa e bebe a sopa de frango num gole só. Uma empregada entrega uma xícara de chá pro Hiram. Lumiere aí pergunta pro Hiram como ele é tão bom em magia de cura mesmo sendo só humano. Hiram responde que é resultado de muita experiência de batalha e treinamento. Hiram pergunta se ela tá preocupada porque não consegue usar magia ela mesma. Lumiere fica chocada e pergunta como ele sabe. Hiram responde que, quando a espada dela quebrou, ela não tentou usar um feitiço, o que é incomum para uma elfa. Lumiere coloca a xícara de chá na mesa e diz com uma cara abatida que a suposição dele tá certa e que ela não consegue usar magia. Ela adiciona que entrou no exército para cumprir o dever como membro da família real e foi nomeada comandante da Terceira Ordem de Cavaleiros, mas os cavaleiros não seguem as ordens dela porque não usa magia. Lumiere também diz que chamam ela de princesa incompetente e uma vergonha para a família real. Hiram diz que agora entende por que ela foi eliminar o dragão sozinha. Lumiere de repente se levanta e pede pro Hiram ensinar ela a usar magia. Hiram pergunta por que ela quer aprender com ele. Ela diz que, mesmo humanos sendo os piores em magia, a magia de cura de Hiram era bem melhor que a de elfos que são especialistas em cura e que respeita ele por isso. Yorm diz pro Hiram para não fazer isso, já que ela é uma heroína. Hiram diz pro Yorm que isso só vai tornar as coisas mais interessantes. Ele aí diz pra Lumiere que vai ser completamente honesto com ela e que não tem certeza se ela vai acreditar. Ele diz que, enquanto o treinamento dele não é mentira, não foi feito nessa vida. Lumiere pergunta o que ele quer dizer. Hiram conta que reencarnou e que na vida passada era um rei demônio. Ele pergunta pra Lumiere se ela sabe sobre o rei demônio Hiram. Lumiere pede desculpa e diz que não conhece nenhum rei demônio com esse nome. Hiram diz que é compreensível já que faz 500 anos. Ele aí diz que é um demônio. Ele pergunta pra Lumiere se isso é aceitável pra ela, já que era o rei demônio. Lumiere responde que o próprio Hiram disse pra ela que tem gente boa e ruim independentemente da raça e que deve ter demônios bons e ruins também. Ela sorri e diz que, se ele era mesmo o rei demônio, então deve ser um expert em magia, e seria ótimo pra ela se ele virasse mentor dela. Lumiere se curva pro Hiram e pede de novo pra ensinar ela a usar magia. Hiram responde que vai ensinar o máximo que puder. Ela também chama ele de mestre. Hiram pede pra ela dropar o mestre, já que um humano mentorando uma princesa ia parecer suspeito pra muita gente. Lumiere diz que vai chamar só de Hiram. Hiram concorda, e aí nota algo estranho fora da janela. Lumiere pergunta pro Hiram se ele quer tomar um banho, já que deve estar cansado de lutar e andar tanto. Hiram concorda e diz que parece bom pra ele. Fora da janela, num galho de árvore, um corvo tá sentado e vigiando eles.
O corvo voa embora e vai direto para uma caverna escura. Dentro da caverna, ele pousa no ombro de um homem com chifres tipo demônio. O homem estranho aperta o punho e murmura o nome de Hiram. Hiram está sentado quieto no trono dele. Aí ele vê Filia andando na direção dele. Mas antes de Filia chegar, o deus demônio aparece do nada e mata Filia. Hiram de repente acorda do sonho. O corpo todo dele está coberto de suor. Ele olha pela janela e vê Lumiere treinando com a espada. Ele aí pede pro Jorm acordar. Jorm diz numa voz sonolenta que elfos fazem camas ótimas. Hiram concorda e diz que elfos fazem camas bem melhores que dragões. Lumiere entra no quarto deles e cumprimenta com um bom dia. Depois disso, Hiram e Jorm tomam café da manhã. Hiram diz para Lumiere que parece que ela sempre acorda cedo. Lumiere pergunta se eles planejaram algo pro dia. Hiram responde que não tem nada em particular em mente e sugere que ele ensine um pouco de magia para ela. Lumiere pergunta se ele fala sério e Hiram concorda. Ela diz que adoraria isso. Os dois vão pro jardim. Hiram diz para Lumiere que magia pode ser dividida em duas categorias principais e que ela já consegue usar o tipo que age no próprio corpo. Lumiere pergunta o que ele quer dizer. Hiram explica que ela não teria aguentado contra o Lord Orc com uma espada tão cega. Lumiere percebe que estava usando magia naquela hora. Hiram explica que o motivo de chamarem ela de incompetente é porque ela não consegue lançar feitiços que agem externamente e que essa magia não vai ser fácil de dominar em pouco tempo. Ele diz que vai começar pelo básico. Ele pede para Lumiere esticar os dois braços e visualizar a circulação de mana pelo corpo dela e pros palmas. Lumiere faz exatamente como ele diz. Lumiere tem um bom suprimento de mana de alta qualidade e o controle dela também é bem bom. Por isso, continuar com treinamento básico parece o jeito mais rápido para ela usar magia tão avançada quanto a de heróis. Uma hora passa e o corpo todo dela agora está coberto de suor. Ela cai no chão. Hiram diz que é suficiente pro dia. Ele diz para ela tornar isso parte da rotina diária e que pode praticar depois do almoço e jantar também. Ele aí olha para cima e diz que ainda tem bastante tempo no dia e que pode aproveitar para dar uma olhada na cidade. Lumiere diz com um sorriso que quer ser a guia dele, já que mostrar os lugares também faz parte de ensinar conhecimento geral. Hiram diz que, como ela é da família real, pode atrair atenção demais. Lumiere diz para ele não se preocupar, já que ela vai colocar uma disfarce. Tanto Hiram quanto Jorm esperam por Lumiere enquanto ela sai da mansão vestindo uma roupa simples. Hiram pergunta para Lumiere se ela tem certeza que o disfarce vai funcionar. Lumiere responde com um sorriso que a identidade dela fica segura toda vez que sai assim e também pede para eles chamarem ela de Lumi, para ninguém desconfiar. Os três vão pro centro da cidade. Uma criança nota Lumiere e diz para a mãe que é a princesa. A mãe responde que, como Lumiere tá vestida assim, significa que quer manter a identidade em segredo. Hiram olha ao redor da cidade e diz que é surpreendentemente agradável para um lugar dominado por elfos. Lumiere responde que aquela área é onde moram a maioria dos residentes ricos, mas que nem tudo é o que parece. Os dois entram numa favela próxima e muitos humanos cercam Lumiere. Lumiere distribui pão para eles com um sorriso e todas as crianças ficam animadas quando veem ela. Hiram nota um menino com a mão quebrada. Ele se ajoelha e diz pro menino que pode curar a mão dele. Aí ele usa magia de cura para consertar completamente. Todas as crianças ficam impressionadas com as ações de Hiram. Nesse momento, os olhos dele caem numa menina parada atrás dele. Ela olha pro Jorm e diz que ele parece fofo. As palavras dela lembram Hiram de Filia. Ele lembra que Filia também chamava Jorm de dragão bebê fofo. Hiram dá um tapinha na cabeça da menina e diz que o nome dele é Jorm. Jorm começa a voar e todas as crianças por perto olham para ele com empolgação. Lumiere nota tudo isso e diz pro Hiram que ele é bem gentil com crianças. Hiram responde que pode ser porque vê Filia nelas. Lumiere pergunta quem é Filia. Hiram responde que ela é a menina que criou como filha na vida anterior dele como rei demônio, e que ela tinha só 12 anos quando ele morreu. Lumiere pergunta se ele ainda tá preocupado com ela. Hiram responde que faz 500 anos, mas descobriu por um artefato mágico que ela ainda tá viva em algum lugar, e como passaram 500 anos, ela deve estar bem forte agora. Hiram olha pro céu e diz que faria qualquer coisa para ver ela de novo. Nesse momento, uma senhora anda até Lumiere e agradece pela ajuda. Ela pergunta para a senhora como tá o marido dela. A senhora responde que o marido se recuperou totalmente e que é tudo graças a Lumi. Nesse momento, um velhinho anda até Lumiere e diz que tem uma história para contar para ela. Lumiere pede desculpa pro velhinho e diz que combinou de mostrar a cidade pro Hiram.
Hiram diz pra ela que não se importa em ser interrompido e que tá aprendendo bastante só olhando ela. Lumiere responde pro Hiram que ele é bem gentil. Jorm voa até Hiram e diz que Lumiere tá ansiosa pra ouvir todo mundo, mas não parece conseguir resolver os problemas de todos. Hiram diz pro Jorm que ela não pode resolver o problema de todo mundo. Jorm pergunta pro Hiram se isso não ia decepcionar quem pede ajuda. Nesse momento, Hiram ouve um velhinho dizendo que o Lorde do domínio deles pode ter esquecido deles, mas a princesa sempre tá disposta a ouvir, e que ela tem um coração de ouro mesmo. Hiram anda até o velhinho e diz que quer perguntar uma coisa. Ele pergunta pro velhinho sobre a princesa Lumiere. O velhinho responde que a princesa Lumiere sempre se esforça para visitar as favelas e ouvir todo mundo sem mostrar o menor ódio pros humanos, e que ela também defende as necessidades deles negociando com o Lorde. O velhinho diz mais que se eles tentarem pedir direto pro Lorde, não tem chance dele ouvir, e eles podiam até acabar na cadeia. Hiram pede pro velhinho contar sobre o Lorde. O velhinho diz que quando o Lorde trabalhava pro governo, ele explorou o cargo para encher os bolsos e aí usou esse dinheiro para subornar o chanceler por um título de Lorde. O velhinho implora pro Hiram proteger a princesa Lumiere, já que ele é tão forte. Ele também diz que Lumiere tá numa posição bem perigosa porque o chanceler tá de olho nela. Hiram pergunta pro velhinho o que ele quer dizer com posição perigosa. O velhinho explica que a filha do chanceler casou com o rei e deu à luz o príncipe mais velho, e que o chanceler vai fazer qualquer coisa para garantir que o neto dele pegue o trono. Pro chanceler, a princesa, que é popular entre nobres de alto escalão e cidadãos comuns, é um obstáculo no caminho. O velhinho também diz que o chanceler designou cavaleiros alinhados com ele para servirem como subordinados da princesa para enfraquecer a posição dela, e que a princesa foi nomeada para essa área porque o lorde deles faz parte da facção do chanceler. O velhinho informa que os apoiadores do chanceler controlam o poder no Palácio Real, e depois de adoecer, até o rei virou nada mais que um fantoche do chanceler. Hiram pensa consigo que isso significa que Lumiere não tem aliados no Palácio Real. O velhinho aí diz que, apesar de tudo isso, a princesa faz o que pode para ajudar eles, e que não podem agradecer o suficiente. O velhinho se curva pro Hiram e pede para ele cuidar da princesa. Hiram responde que vai fazer o que puder. O velhinho agradece Hiram e diz que a princesa não tem aliados para contar. No dia seguinte, eles começam o treinamento de magia. Dessa vez, a princesa consegue juntar uma quantidade pequena de mana na palma da mão. Hiram pensa consigo que as habilidades dela estão melhorando num ritmo bem rápido. Nesse momento, a refeição chega junto com suco. Depois de beber o suco, Jorm grita animado que tá delicioso. Lumiere olha pro Jorm chocada e pergunta se ele consegue falar. Depois disso, Hiram conta pra Lumiere que Jorm, na verdade, é o dragão antigo que ela devia matar e que ele percebeu que um dragão falante ia assustar os residentes. Então mantiveram em segredo. Lumiere pergunta pro Hiram se Jorm é mesmo a criatura da montanha. Hiram concorda e diz que espera que ela trate ele bem. Lumiere acaricia Jorm e diz que eles são melhores amigos. Depois disso, Hiram e Jorm escoltam Lumiere pro trabalho dela, e aí vão dar uma volta pela cidade. Nesse momento, Hiram nota uma confusão por perto. Ele corre pra lá e encontra uma criança humana sendo chutada por soldados élficos. A criança diz pros soldados élficos que só querem passar uma mensagem pra princesa. Os soldados élficos gritam pra criança sair da frente deles. Hiram chuta um dos soldados na cara e manda ele voando. A criança olha chocada e diz pro Hiram que ele é bem forte. Hiram responde que os soldados eram simplesmente fracos. Ele aí pergunta pra criança o que aconteceu. A criança conta que um monstro apareceu perto dos portões e tá vindo mais pro centro da cidade e que as estradas foram bloqueadas, então ninguém consegue escapar. Hiram diz pra criança guiar o caminho e a criança leva ele pro monstro. Um monstro enorme e feroz destrói as casas na favela humana. Os humanos imploram pros soldados élficos abrirem os portões ou vão morrer nas mãos do monstro. Eles pedem pra pensarem nas crianças, se não neles mesmos. O lorde deles anda até a frente dos soldados élficos e diz pros humanos que os portões vão ficar fechados e que a população humana vai morrer. Os humanos ficam chocados e perguntam pro lorde como ele pode fazer uma coisa dessas. O lorde responde com um sorriso que as vidas dos elfos são bem mais valiosas que as dos humanos. Nesse momento, Hiram chega e nocauteia muitos dos soldados do lorde. Hiram diz pro lorde que, se ele não se importa em proteger os cidadãos, então devia largar de ser lorde. Hiram também diz pro lorde que devia aprender algo com Lumiere. Isso deixa os soldados furiosos, dizendo que um ser inferior não tem direito de falar com o lorde deles. Todos atacam Hiram para derrubar ele. Mas Hiram soca o chão com tanta força que manda todos voando.
O Lorde fica furioso e diz que Hiram ousou zombar dos elfos. Ele cria uma bola de fogo gigante em cima dele e atira no Hiram, mas Hiram bloqueia sem esforço só com a mão nua. Hiram aí pega o Lorde pelo pescoço e diz que, se ele consegue usar magia, então devia ir lutar, já que com certeza derrubaria um Lorde Orc com um poder desses. O Lorde responde que é um elfo nobre e que nunca lutaria por camponeses humanos inferiores. Hiram diz que ele é hopeless mesmo e aí joga ele pro monstro. Hiram olha para os soldados restantes e pergunta se eles não vão ajudar o Lorde. Os soldados se olham e Hiram percebe que não vão fazer nada, então decide salvar ele no lugar. Nesse momento, Lumiere chega e diz pro Hiram que vai se juntar a ele. Os soldados sussurram entre si que a princesa é tão incompetente que agora tá acompanhando um humano. Lumiere aperta os punhos e anda pro Hiram. Hiram pega o portão e quebra na hora, permitindo que todos os humanos escapem da favela. Lumiere pergunta se ainda tem alguém lá dentro. Uma das crianças responde que todo mundo tá salvo graças a eles. Depois disso, Hiram e Lumiere andam pro monstro enorme. Hiram diz pra Lumiere que ela pode usar a espada. Lumiere saca a espada e avança pro monstro. O monstro tenta esmagar Lumiere com um soco, mas ela desvia e avança de novo. O monstro joga uma rajada de socos na Lumiere. Lumiere concentra a humana e transfere pros pernas. Aí se move como um raio e corta o pescoço do monstro. Logo depois, ela grita animada que conseguiu. Hiram diz que ela ficou bem mais forte, mesmo ele não tendo ensinado muito. Lumiere diz que não estaria ali sem os ensinamentos dele. As crianças agradecem a princesa por salvar eles e correm para ela, mas Hiram para elas e diz que ainda não acabou. Um círculo mágico enorme se forma no céu e um dragão surge dele. O dragão pousa no chão. Hiram diz para Lumiere que é um dragão zumbi Elder. Lumiere pergunta o que ele quer dizer. Hiram explica que dragões zumbi são dragões estrangeiros cujas almas foram forçadas a se prenderem aos corpos, virando monstros mortos-vivos. Ele pergunta pro Jorme se o dragão é conhecido dele. Jorme nega e diz que nunca encontrou um dragão desses. Hiram aí pergunta pra Lumiere se ela aguenta. O dragão ruge furioso. Lumiere avança pro dragão em velocidade máxima. Hiram diz para as crianças ficarem perto dele porque é perigoso. Lumiere pula pro dragão, mas o dragão tenta prender ela com as garras grandes. Lumiere pousa na cauda do dragão e corre pro pescoço. O dragão solta chamas, mas Lumiere se defende com a espada. Ela tenta cortar o pescoço do dragão, mas o dragão desvia. Jorme diz que Lumiere tá cortando as chamas do dragão só com a espada e não recua nem com o rugido do dragão. Ele também diz que as escamas duras como pedra do dragão são como papel para uma heroína. Hiram diz pro Jorme que dizem que heróis são os inimigos naturais dos dragões, então não tem muito para ele fazer. Jorme responde que é exatamente por isso que odeia heróis. O dragão ataca a princesa com a cauda, mandando areia voando. Lumiere pousa no terraço de uma casa. O dragão aí vira pro Hiram e pras crianças e ataca com fogo, mas Hiram bloqueia as chamas com uma barreira mágica. Ele aí converte o fogo em correntes, prende o dragão e o imobiliza no chão. Lumiere aproveita a chance e corta o pescoço do dragão num instante. Enquanto pousa no chão, ela ouve a voz do dragão morto, expressando gratidão. Lumiere olha pro dragão e diz que ele pode descansar em paz. Hiram anda até Lumiere e diz que viu mesmo uma demonstração maravilhosa de habilidade. Todas as crianças correm para Lumiere e dizem animadas que ela conseguiu. As crianças também agradecem Hiram por proteger elas. Hiram diz que não merece elogio e que deviam guardar para a princesa. Lumiere pergunta para as crianças se tá tudo bem. Enquanto todo mundo curte o momento, Hiram diz pro Jorme que isso foi outra armadilha para matar Lumiere e que se ele não estivesse por perto, teria dado certo. Na manhã seguinte, Lumiere corre pro Hiram com uma notícia animada. Ela diz que o pai dela convocou ele para a capital real. Hiram diz que não acha que fez nada digno de recompensa e pergunta como a notícia viajou tão rápido. Lumiere explica que eles usam ferramentas mágicas para comunicação. Hiram pensa consigo que deve ter um motivo para as coisas andarem tão depressa. Ele diz para Lumiere que só vai se ela for junto, porque não quer ninguém mirando nela enquanto ele tá fora. Lumiere diz que foi designada para guiar ele pela capital e que com certeza vai acompanhar. Hiram responde que, nesse caso, aceita o convite. Lumiere entra na mansão para fazer os preparativos necessários. Jorme pergunta pro Hiram se ele tem certeza disso, porque parece uma armadilha. Hiram responde que acha o mesmo, mas, independentemente de quem tá por trás, ele quer ver como vão prosseguir. Depois que a princesa Lumiere prepara a carruagem, Hiram veste o casaco e diz pro Jorme que tá na hora de ir. Em algum lugar no escuro, uma mulher demônio senta num trono e pede pro subordinado um relatório.
Um dos subordinados reporta que Hiram reencarnou como humano. A mulher pergunta se ele tem certeza. O subordinado responde confiante que sim e a chama de Quinard. Outro subordinado expressa descrença que Hiram reencarnou como humano, enquanto o outro adiciona que magia de reencarnação é extremamente avançada e que é inacreditável Hiram escolher a raça humana. Um subordinado avisa que o retorno de Hiram pode causar conflito nas fileiras deles. Outro recomenda matar ele e pede para a rainha deixar a tarefa com ele, já que o reino de Arvail está sob a jurisdição dele. Quinard atribui a tarefa e ordena para o subordinado matar Hiram e trazer a cabeça dele para ela. Ela aí anda para o balcão e declara que um Hiram fraco não é o grande Hiram que ela conheceu um dia. Lumiere acorda no meio da noite. Ela encontra Hiram sozinho, segurando o pingente para o céu. Lumiere anda até ele. Aí pergunta o que ele estava fazendo. Hiram responde que estava tentando buscar filha usando o pingente. Lumiere pergunta se ele conseguiu localizar ela. Hiram responde que não é tão fácil quanto parece. Lumiere diz para ele não desanimar e que tem certeza que ele vai se reencontrar com filha um dia e que ela vai ajudar no que puder. Hiram diz que apreciaria muito isso. Ele aí diz para ela que deviam dormir um pouco, já que vão chegar na capital de manhã. Jorm olha para fora da carruagem e os olhos dele caem numa comida deliciosa. Lumiere diz pro Hiram que tem uma irmãzinha na capital e que gostaria de apresentar ela para eles. Eles entram numa mansão enorme. Hiram pergunta para Lumiere se esse é o lugar pessoal dela. Ela nega e diz que é uma propriedade que pertence à família real e que a irmã dela mora lá agora. Hiram pergunta por que a irmã dela não mora no Palácio Real. Lumiere responde que é porque ela adoeceu e saiu do palácio para se recuperar aqui. Hiram pergunta para Lumiere sobre os servos. Lumiere responde que todos parecem bem capazes. Hiram pergunta se eles serviam no palácio antes. Lumiere concorda e diz que foram mandados para trabalhar aqui. Hiram pergunta se esse é o motivo deles serem lutadores treinados. Lumiere responde que acha que só os guardas receberam treinamento de combate. Eles entram num quarto onde a irmãzinha de Lumiere está descansando. A irmãzinha de Lumiere, Sarin, de repente senta, e o rosto dela ilumina quando vê Lumiere. Lumiere abraça ela na hora, feliz da vida. Sarin diz para Lumiere que fica contente que ela voltou. Lumiere responde que também tá feliz de ver ela e que é um alívio Sarin tá bem. Sarin nota Jorm e Hiram parados atrás de Lumiere e pergunta sobre eles. Lumiere apresenta Hiram e Jorm para Sarin. Sarin desce da cama e tenta se curvar para se apresentar. Os olhos dela caem no Jorm e ela pergunta pro Hiram se é um dragão. Hiram diz para Sarin que é um dragão antigo. Isso anima Sarin, e ela pergunta se é tipo os das histórias. Jorm pergunta para Sarin se ela não tem medo dele. Sarin fica ainda mais animada ao perceber que Jorm fala. Jorm responde que é um dos dragões antigos mais impressionantes por aí. Sarin diz pro Jorm que é incrível, já que dragões antigos deviam ser assustadores. Mas por algum motivo ela se sente à vontade perto dele. Jorm voa até Sarin e diz que vai dar permissão especial para ela acariciar ele. Ele deita no colo de Sarin enquanto ela acaricia as costas dele. Sarin aí pergunta para Lumiere onde ela encontrou Hiram. Lumiere conta que Hiram resgatou ela de monstros e bandidos perto da casa de Jorm. Sarin pede para Lumiere contar mais sobre a viagem. Enquanto Lumiere continua contando tudo, Sarin adormece. Lumiere cobre ela com um cobertor e diz pro Hiram que faz tempo que não via ela dormir tão tranquila. Hiram diz para Lumiere que tem certeza que a saúde de Sarin vai melhorar com descanso. Lumiere diz pro Hiram que o médico acha que vai ser difícil ela se recuperar. Hiram responde que é verdade que Sarin está afetada por uma doença especial e se pergunta se o médico não entende como funciona. Ele adiciona que, mesmo não sendo expert em medicina, conhece a condição de Sarin e diz para Lumiere não se preocupar. Ele lança magia pelo quarto e aí diz para Lumiere que o quarto de Sarin é bem especial. De repente, um guarda chega e informa para Lumiere que os preparativos para o jantar estão prontos. Jorm diz que está ficando com sono e vai ficar no quarto descansando do lado de Sarin. Lumiere pergunta pro Jorm se ele não vai jantar com eles. Jorm responde que não precisa comer já que é um dragão. Hiram olha pro Jorm e sinaliza com os olhos que tá contando com ele. Jorm responde com um olhar próprio, indicando que algo parece suspeito nos servos e que vai vigiar e garantir a segurança de Sarin. Depois que terminam o jantar, Lumiere pergunta pro Hiram se ele quer tomar um banho. Hiram responde que não se importaria de se refrescar antes de dormir depois de toda a viagem. Enquanto anda pro banheiro, um dos servos pede pro Hiram deixar ele ajudar. Hiram responde que não precisa de servo nenhum enquanto toma banho. Essa é a primeira vez que ele fica sozinho desde que chegou na mansão.
Ele sente alguém se aproximando e se pergunta se é um assassino. Hiram de repente se levanta para ver quem é, mas descobre que não é ninguém menos que Lumiere. Ele pega Lumiere pelo ombro e vira ela, aí pergunta qual o problema. Ele pensa consigo que, como Lumiere veio de propósito para o banheiro, deve significar que tem algo que só pode discutir em particular. Ele pergunta para Lumiere se algo está incomodando ela. Lumiere diz que tem uma coisa que quer pedir para ele. Ela pede para ele cuidar de Sarin. Hiram pergunta se ela tá com medo que algo aconteça com ela. Lumiere responde que não tem certeza, mas se algo acontecer com ela, não ia sobrar ninguém para Sarin contar, e por isso quer a ajuda dele. Hiram diz que ela pode contar com ele. Lumiere pede para ele prometer que vai proteger Sarin não importa o que acontecer com ela. Hiram responde que vai proteger ela mesmo se nada acontecer com Lumiere. Lumiere diz que se sente aliviada depois de ouvir isso. Depois disso, Hiram sai do banheiro pensando que Lumiere não tem aliados no Palácio Real e não pode contar nem com o pai, e isso deve ser o motivo dela pedir ajuda para ele. O servo parado fora do banheiro pergunta pro Hiram como foi o banho. Hiram responde que foi maravilhoso. Ele pensa consigo que os servos têm olhos e ouvidos em todo lugar fora do banho. Outro servo entrega um copo e serve vinho, dizendo que deve ter dado sede nele. Eles aí mostram o quarto dele, que é bem parecido com uma cela de prisão. Depois que os servos vão embora, Hiram diz que o propósito principal da mansão deve ser confinar gente, já que Sarin tá basicamente presa lá. Depois de um tempo, ele sente sono enquanto deita na cama. Percebe que deve ser efeito da água. Agora é hora de descobrir como o inimigo vai se aproximar. Ele fecha os olhos e finge dormir. Uma pessoa de capa abre a porta devagar e anda pro Hiram. A pessoa tira a espada e segura de ponta cabeça acima de Hiram. A pessoa de capa tenta esfaquear Hiram com a espada, mas para bem em cima dele. Hiram abre os olhos e comenta que enfiar uma lâmina nele exige muita coragem de alguém atacando pelas costas. Hiram senta na cama e diz para a pessoa que não precisa pedir desculpa. A pessoa de capa não é ninguém menos que Lumiere. Hiram segura a espada e pergunta por que ela parou no meio, já que ela é mais que capaz de atravessar o corpo dele com a força dela. Lumiere dá um passo para trás, tira outra espada e aponta para si mesma. Ela pede desculpa pro Hiram e pede para ele cuidar de Sarin. Mas antes de enfiar a espada no peito, Hiram manda voando com um tapa só. Ele aí pergunta para Lumiere se o chanceler tá por trás disso. Depois de ver a expressão de Lumiere, diz que acertou. Ele também pergunta se o chanceler tá usando Sarin como refém e ordenou ela matar ele. Lumiere conta que Sarin vai morrer da doença sem um remédio raro, e o único que pode fazer é um médico sob o comando do chanceler. Então, ela não podia desafiar a ordem de eliminar ele, já que a vida de Sarin tá nas mãos dele, mas não tem como ela cumprir uma missão dessas. Hiram pergunta para Lumiere se ela estava planejando se sacrificar fingindo obedecer o chanceler e fazer parecer que foi morta por ele enquanto revidava. Lumiere pede desculpa pro Hiram. Hiram sorri e diz para ela não se preocupar. Ele também diz para não se preocupar com a condição de Sarin. Lumiere pergunta o que ele quer dizer. Hiram explica que a doença de Sarin foi causada por uma combinação de maldição e feitiços maliciosos, e ele percebeu isso no momento que entrou no quarto dela. Por isso tocou em tudo enquanto andava e aproveitou para dissipar todo o traço daquela magia maligna. Hiram pergunta para Lumiere se ela não sabe o quão poderosa é a magia de cura dele e também pergunta se ela confia nele. Lumiere responde com lágrimas nos olhos que confia. Hiram aí diz para Lumiere deixar tudo com ele e que vai proteger tanto ela quanto Sarin. De repente, muitos cavaleiros invadem o quarto de Hiram, e um deles anuncia que receberam notícia de uma perturbação e que a princesa Lumiere vai ser detida sob suspeita de tentar assassinar o convidado do rei. Hiram diz para eles não invadirem o quarto dele e falarem bobagem. O cavaleiro responde que foram ordenados pela autoridade real a deter Lumiere e que Hiram não deve interferir. Hiram diz que gostaria de escoltar ela, já que ela só precisa ser levada para o rei. Isso deixa os cavaleiros furiosos e eles sacam as espadas. Hiram manda eles pararem num tom bem pesado e todos os cavaleiros se curvam na hora, sentindo uma pressão imensa de cima. Hiram diz para Lumiere pegar a espada dela e vir com ele. Ele diz que iam ver o rei no dia seguinte mesmo, então não tem nada errado em ir para ele agora. Ele também diz que podem montar nas costas de Jorme para chegar no rei mais rápido. Lumiere diz pro Hiram que o quarto de Sarin tá cercado por assassinos fingindo ser guardas. Hiram responde que já sabe. Lumiere pergunta como ele sabe. Enquanto entram no quarto de Sarin, onde encontram Jorme matando todos os soldados enquanto protege Sarin. Hiram diz pro Jorme que fez um bom trabalho,
Jorm diz pro Hiram que Sarin não tem um arranhão. Hiram pergunta pra Sarin como ela tá se sentindo. Sarin responde animada que a barriga e a cabeça não doem mais. Hiram dá um tapinha em Sarin e diz que ainda é noite e que vão falar mais amanhã. Depois disso, Sarin adormece de novo no colo de Lumiere. Hiram diz pra Lumiere que a doença de Sarin não é mais perigo pra vida dela e que tudo o que precisa é descanso suficiente para recuperar a força. Os olhos de Lumiere se enchem de lágrimas enquanto diz pro Hiram que nunca vai poder agradecer o suficiente. Jorm pergunta pro Hiram se algo tá na mente dele. Hiram responde que acha que o chanceler pode não ser o único inimigo deles. Jorm pergunta o que ele quer dizer. Hiram explica que o chanceler se sentiu ameaçado por Lumiere ganhar um aliado poderoso. Então convocou ela para a capital real para forçar ela a cometer um assassinato. Ele adiciona que o chanceler não se importaria se Lumiere tivesse sucesso ou não, porque se falhasse, o problema dele seria resolvido na hora, e se tivesse sucesso, ela seria presa por matar ele. Lumiere pede desculpa de novo pro Hiram. Hiram diz que não é culpa dela e que deviam assumir que o chanceler se uniu com um demônio. Tanto Jorm quanto Lumiere ficam chocados de ouvir isso. Jorm pergunta pro Hiram o que faz ele pensar isso. Hiram responde que o dragão zumbi que lutaram apareceu por um círculo de teleporte, magia que não existe nesse reino, mas existe sim nas terras dos demônios, e que a maldição e os feitiços maliciosos lançados no quarto de Sarin também são magia demônio. Ele conclui que é razoável acreditar que o chanceler se aliou com um demônio, e não qualquer demônio, mas um de alto escalão. Lumiere diz que não consegue acreditar que o chanceler está trabalhando com um demônio. Hiram coloca a mão no ombro de Lumiere e diz para ela não se preocupar, porque ele vai fazer uma visitinha pro chanceler e resolver tudo de uma vez por todas. Ele aí pergunta para Lumiere se ela pode esperar com Sarin. Lumiere recusa e diz que quer ir com ele, já que esse é o reino dela. Hiram pede uma última coisa para ela e cria uma barreira mágica ao redor de Sarin. Ele diz para eles que tá na hora de visitar o chanceler e pede pro Jorm dar uma carona. Jorm diz que tá animado para ir com Hiram. Tanto Hiram quanto Lumiere sobem na palma de Jorm enquanto ele voa pro chanceler.